as agressões ali às terras indígenas, as ameaças eram constantes, né? Tem um áudio, tem um áudio do Bruno Pereira em que ele relata, em que ele conta o que está acontecendo. Ele denunciou pescadores do Vale do Javari que estavam atirando contra equipes de fiscalização na região. Esse material foi obtido pela TV Globo, foi gravado em maio e cita uma reunião do dia 3 de junho na comunidade de São Rafael, local onde eles estiveram antes de sumir. Vamos ouvir esse áudio? Vamos lá. Tem um convite, eu acho que pode estar chegando para vocês, que a gente está preparando uma reunião, uma articulação com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura na comunidade de São Rafael, na sexta-feira, dia 3 de junho, que é os maiores, né, os grandes invasores da terra indígena, e eles vão perder o manejo de pirarucu, que demorou 10 anos para eles tirarem. Então vai tentar se fazer um grande coletivo aí para tentar empurrar eles a manter o manejo e tirando alguns deles aí, ou pelo menos os mais jovens, da invasão da terra indígena, né? São esses caras que estão atirando na equipe, são esses caras que atiraram na base, não só do São Rafael, do Gabriel, uns carinha de Benjamin, outros de Atalaia. Então, dia 13, eu acho que o vereador Marquinhos deve soltar um ofício aí para você. Tá aí. Era, inclusive, de conhecimento, como a gente vê, da comunidade política local. Tragédia mais anunciada do que essa se desconhece. E a FUNAI, que como se vê, parece mais ou menos inerme em meio a isso tudo, resolveu emitir um comunicado que também ela, né, praticamente responsabiliza os agora mortos, sabidamente mortos, né, pelo destino trágico que os escolheu. Né? E aí teve que ter uma intervenção da justiça para botar um pouco de juízo nesse troço, vai. A Justiça Federal do Amazonas determinou que a Fundação Nacional do Índio retire do ar uma nota que ameaçava a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari de processo e que apontava supostas irregularidades na atuação do grupo nas buscas pelo indigenista Bruno Pereira, pelo jornalista Dom Phillips. A decisão da juíza Jaisa Maria Pinto Frasch ocorreu após pedido da Defensoria Pública da União. Na nota do último dia 10, a FUNAI disse que a Univaja poderia ser responsabilizada por permitir que pessoas de fora da região se aproximassem dos indígenas isolados. Segundo a magistrada, a nota da fundação é violadora de direitos humanos, é inoportuna, é indevida e seu conteúdo não é compatível com a realidade dos fatos e com as normas em vigor. Absolutamente verdadeiro. Ou alguém vai acusar a justiça de estar interferindo indevidamente no caso? É espantoso que um órgão voltado à proteção dos índios, das terras indígenas, tenha uma reação como essa, né? Ainda que lamentasse o fato, saíram sem que a gente soubesse. Mas nós estamos vendo a realidade local qual é. Mas está coalhado de homens fazendo a defesa do local na 7 aí, né, Vale Benício? Tá cheio de gente lá fazendo defesa, é isso, tá? O Estado brasileiro presente ali, né? Estado brasileiro presente, é isso? Um total de seis agentes da Força Nacional para monitorar toda a terra indígena do Vale do Javari, que tem uma área de 85 mil quilômetros quadrados. Além disso, segundo o jornal O Estado de São Paulo, o governo federal rejeitou pelo menos 6 pedidos da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, sobre a qual falava agora há pouco o Capozzi, para reforçar a segurança nessa região, Univaja, melhor dizendo. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. O envio dos 6 homens foi autorizado em dezembro de 2019 pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O prazo original era de 180 dias e vem sendo renovado desde então a cada 6 meses. Segundo servidores da FUNAI, os agentes estão apenas em um dos 4 postos da área do Vale do Javari. Vocês imaginem uma área de 85 mil quilômetros quadrados, sujeita à invasão de traficantes, a toda sorte de crimes, e nós temos 6 agentes enviados para lá. Né? E os pedidos feitos para que mais gente fosse enviado foram recusados. É isso que eu digo aqui desde o começo. Claro que
há pessoas que gostariam que a história fosse contada assim, só uma sucessão de eventos, sem causalidades, sem relações, né? Sem causas e consequências, sem desdobramentos. Não, a gente precisa, afinal de contas, entender o que está acontecendo ali. Não? O Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai realizar visitas à região do Vale do Javari e também vai acompanhar as investigações sobre a morte do Dom e do Bruno. O requerimento de diligência foi aprovado em reunião nesta quarta-feira no colegiado, ainda na previsão da data para que os senadores visitem o local. A questão aí, agora, claro, tem que se investigar tudo sobre a morte dos dois. E é preciso que se tomem providências para evitar outras mortes. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Naquele editorial a que me referi do Globo, ele censura o ministro Roberto Barroso por ter cobrado algumas providências, né? E a PF andou falando das dificuldades que andou encontrando na resposta dada ao ministro, mostrando a oportunidade, inclusive, do pedido do ministro, né, para que se enviasse ali um relatório com as providências adotadas. O que foi que a Polícia Federal relatou ao STF? Que enfrenta dificuldades dentro do governo para executar medidas de proteção a 7 terras indígenas que são alvos de ações e invasões de garimpeiros. A manifestação ocorreu após cobrança do ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu explicações sobre o descumprimento de regras em terras Yanomamis. O ofício foi assinado pelo diretor-geral da PF, Márcio Nunes. Um dos principais problemas citados é a falta de recursos para viabilizar procedimentos. A corporação ainda disse que não tem articulação adequada com órgãos que poderiam ajudar, como, por exemplo, o Ministério da Defesa e também o IBAMA. Tá aí. Né? Veja que oportuno. E há outro, a coisa enorme, demonstrando, né, o despreparo ali do governo para enfrentar a situação e a falta de recursos mesmo. Né? Falta de recursos que existe.